vamos falar sobre que país é esse? Vamos falar da nossa pátria. Então, a nossa leitura hoje vai estar em Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 7 e versículo 22 ao versículo 27. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: Escreva isto, pois destas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que leitura fantástica, né? Que maravilha ouvir uma palavra como essa. Quero lembrar você que na leitura nós fizemos uma pausa do versículo 7 e já passamos para o versículo 22. Se você esteve acompanhando a leitura, você deve ter percebido. E o importante, pessoal, dessa leitura é que nós podemos ler no versículo 7 que diz: O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Veja que Deus não está falando que você será seu servo, mas seu filho. Veja que maravilha, que é importante nós encontrarmos na leitura do Senhor, na sua palavra, como Deus nos trata e como Deus quer nos colocar, e mesmo assim estamos tendenciosos a fazer o que é errado. Veja como Deus criou os céus e a terra, como Deus criou tudo perfeito e nos colocou aqui. E nós estamos hoje vivendo de que forma? Agradando a Deus? Fazendo com que Deus fique satisfeito com a nossa vida? Lembra no versículo 27 que diz: Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha ao seu redor, e a gente pode ver nos meios de comunicação, nas redes sociais, na internet, quanta coisa impura, quantas coisas, quantos que praticam o mal, o que é vergonhoso, está sendo exposto. É uma vergonha, é uma tristeza. Se para nós que somos pecadores nos sentimos maus, imagina como se sente Deus diante de tanta maldade e tanta injustiça que está acontecendo no mundo. No próximo dia 7 de setembro, agora sábado, estaremos comemorando a independência da nossa nação terrena chamada Brasil. Há muitos anos atrás, um homem proclamou independência ou morte, e assim libertou a nação para ser livre. Mas essa liberdade, ela é limitada porque estamos escravos do pecado. E assim as pessoas que poderiam dirigir uma nação para estar livre da corrupção e da maldade, acaba se afundando mais ainda, porque esqueceram do Deus Criador, esqueceram de adorar aquele que realmente pode trazer a prosperidade e a vida para a nação.
O que temos que comemorar nesse dia, nesse grande dia de 7 de setembro? Você tem acompanhado as notícias ultimamente? Você está feliz e conformado com o que você está vendo? Veja que a corrupção invadiu todas as esferas da sociedade, corruptos e corruptores estão em todos os lugares, o amor já quase não se fala mais nele. Abre aspas, se eu me der bem na situação, não me importo com os outros, é sempre assim. E assim a gente vê pessoas passando por cima das outras para ter benefício próprio e assim não se preocupando com o seu próximo. O pecado, a desobediência a Deus invadiu o coração dos homens e mulheres e já não estão mais preocupados com a sua vida espiritual. E assim vivemos em uma época do individualismo, né? As pessoas querem só o bem para si e o resto que si. Pois é, dessa forma, a gente vive num país, vive em um mundo corrompido e triste. São poucos os que ensinam seus filhos nos caminhos do Senhor, que ensinam seus filhos a temer a Deus e respeitar o Senhor. Valoriza-se mais ir a shows, cinemas, futebol, etc., do que ir à igreja louvar o Senhor. Será se Deus está feliz com tudo isso que está acontecendo nos últimos tempos? Mas sabemos que Deus não nos criou para viver dessa forma. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham-se e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos como sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. A gente fica muito alegre, né, quando lê um texto como esse e vê a satisfação de Deus em ter criado todas essas coisas e dizer que o que havia feito tinha ficado muito bom. Mas sabe que depois, nesse mesmo livro de Gênesis, aconteceu coisas terríveis no coração do homem, porque a gente vê que o homem caiu devido à desobediência, né? E assim, pecando contra Deus, seguiu um caminho errado. E teve uma época muito triste em que Deus se arrependeu de ter feito o homem devido à sua desobediência. Nós podemos ler lá em Gênesis capítulo 6, né? No versículo 5 que diz, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. Veja, que texto bonito nós lemos anteriormente, que Deus havia feito e havia ficado muito bom. Logo na sequência, a gente vê esse texto que diz, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e isso cortou-lhe o coração. É muito triste, né? A gente vê uma palavra assim, que magoou Deus por ter feito tantas coisas bonitas e perfeitas e nós estragamos devido ao nosso pecado. E a gente muitas vezes para pensar, o que eu posso fazer para mudar isso? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Deus é tão bom que enviou o seu Filho para que nós pudéssemos mudar a nossa vida. E hoje, nós não podemos simplesmente comemorar a independência do Brasil, mas podemos comemorar a libertação do pecado. Porque Cristo pagou esse preço por mim e por você. E acredite, essas coisas que aconteceram, que entristeceu Deus, estão acontecendo novamente. Tudo está caminhando para um outro fim, porque no texto que nós lemos, que cortou o coração de Deus devido à corrupção do homem, né, a perversidade, veio o dilúvio, destruiu todas as pessoas, escapou Noé, um homem justo com sua família. E hoje todos nós estamos diante de uma situação parecida com aquela. A perversidade, a maldade, a corrupção, o pecado está dominando a face da terra.
E isso não está agradando Deus. Haverá um momento em que Cristo voltará para nos levar para a nossa nação celestial. A grande alegria que está em nossos corações hoje é podermos decidir hoje em que pátria queremos viver. Na pátria descrita na leitura de hoje, em que fala da Nova Jerusalém, ou na pátria em que o mundo está decidindo viver. Essa pátria terrena, corrupta, cheia de maldade. Isso mesmo, você pode estar morando nessa terra em que você está aqui, com toda essa corrupção e tristeza, mas sendo um cidadão do céu, que sabe o que quer da vida, sendo aqui nessa terra como um peregrino que está simplesmente de passagem. Para quem decide morar no céu, não será bem-vindo aqui nessa terra. Saiba disso, mas a recompensa é a eternidade com o Senhor. Lembre-se lá em Apocalipse 21, versículo 4, que diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Agora vivemos na Nova Jerusalém. Agora somos um cidadão do céu, onde o mal nenhum pode entrar, nem a morte, nem a tristeza. Veja o que Jesus diz para aqueles que decidiram morar na pátria celestial em Mateus 25, 34, que ele diz: Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Você está preparado para ouvir essas palavras de Jesus? Amigos, não sejamos de uma nação escrava do pecado, mas de uma nação livre, pois quem nos libertou foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nos libertou para viver com Ele na eternidade. Decida agora em que nação você quer viver. Jesus está te esperando para estar com Ele no céu. Que Deus abençoe a nossa nação Brasil, que possa olhar para o céu e ver a sua redenção, e ver que Jesus Cristo nos ama e quer mudar a nossa história. Que Deus abençoe o Brasil.
passar dificuldades e no momento está febril, então reflito e paro. E nós cristãos, o que fazemos?